Então, por favor, solte a vinheta. Primeiríssimo programa, ao vivo de 2024. O aumento da atividade dos... Teremos a mente brilhante e assombrosa de um dos maiores filósofos das terras Tupiniquim. Não. Escritor, pensador e amado e odiado pela direita e pela esquerda. Professor Luiz Felipe Pondé. Boa, Pondé, estamos aqui, cabeça pensante aqui. Estamos voltando Novo hoje, livro. está aqui o Pondé com um livro novo. Está aqui, ó. Questão da perfectibilidade, ou seja, você é perfeitinho ou imperfeitinho? Diálogo sobre a natureza humana. Isso é para pensar, hein? Nós estamos vivendo a perfeição, verdade, né? A perfeição. É, livro cabeça esse, né? É. É assim, esse livro, essa é uma discussão muito antiga na filosofia. Antes de tudo bem com vocês? Tranquilo. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Essa discussão é se o ser humano, a natureza humana, ela se torna cada vez melhor com o tempo, se ela progride, se ela fica melhor, que é uma crença bem moderna, ou se a natureza humana é um rolo, nunca meio que sai do lugar, se repete, tem problemas, melhora aqui, pior ali. Esse é o tema do livro. Muito bom. Sim. Bom, se a gente for pensar friamente, hoje é muito melhor do que era. Sim. Né? Em expectativa de vida. A qualidade de vida. Não, mas não é disso que eu estou falando. Então, pois é. Isso outra são coisa. avanços Presta atenção. técnicos. Isso. Quer dizer, na hora que quando eu abro o livro, na verdade, eu faço essa diferença. Uma coisa são avanços técnicos, alguém se aperfeiçoa, por exemplo, cirurgia cardíaca, Sim. se aperfeiçoa em saneamento, se aperfeiçoa em celulares. Inteligência artificial. Tudo isso. Outra coisa é se o ser humano, enquanto tal, fica melhor. Ah, não, aí não. A cachola, você fala psicologicamente. Se ele... Eu uso o conceito de natureza humana, que é um conceito comum em filosofia, muito antigo. É isso aí, psicologicamente, moralmente, se a gente fica cada vez melhor, que aliás é uma crença típica da esquerda, mas também é uma crença de um liberalismo clássico. De que a gente ia melhorar com o tempo, ia ficar moralmente mais Somos seres evoluídos. Né? Desconstruídos. Evoluídos. A gente evolui, então o ser humano que nasce agora, ele é necessariamente melhor do que aquele que nasceu há 1000 anos atrás, quando... Essa é uma discussão bem antiga em filosofia, Sim, tá? que Se eu bom. for fazer um número grosseiro aqui, tem uns 2000 anos, deixar baixo a conta. Então, a discussão, ela é muito importante, porque assim... Não é dizer que a sociedade não melhora em determinados aspectos, mas é se perguntar se a gente, como espécie, está ficando moralmente melhor. Eu me coloco no livro, como eu aviso desde o começo, ao lado daqueles que entendem que a natureza humana é imperfeita. Por isso a coisa de perfeito versus imperfeito. Mas se porque levar nessa como questão... complemento, Pera aí, calma. Um por vez. Posso eu, então? Um por vez. Então, Estamos todos excitados. Não, mas essa não é uma questão que não dá para chegar num número exato. Se houve uma evolução moralmente, porque assim, há alguns anos atrás, moralmente era tranquilo se ter escravo. Hoje não é mais. E a questão é, quem é que vai ditar daqui para frente o que é o moral ou não? É só uma pergunta. Ninguém dita isso. Na realidade, ninguém dita isso. Na realidade, é uma questão assim de concepção de grupos, aquilo que você aprende na faculdade, os livros que são vendidos. O marketing adora dizer que o ser humano melhora cada vez mais. Sim. Com relação à escravidão, especificamente, é claro que a humanidade passou a imensa maior parte da sua história tendo escravos. Sim. Né? A escravidão africana, que a gente conhece aqui no Brasil, historicamente, ela foi um caso de várias formas de escravidão. O Império Romano, economicamente, era todo baseado em cima de escravidão. Mas essa foi a pior, né?
Qual Porque delas? a africana. Porque a africana foi na cor, né? O cara ficava estigmatizado, Sim. o cara ficou estigmatizado. Você estigmatizou com a cor. Isso, Exatamente. Isso, é. Apesar que o princípio... E a crueldade também, do jeito e tal. Foi a pior, né? Escravo sempre foi tratado feito A cachorro, igreja né? também, a igreja também arrumou um jeito de ter escravidão. Todo mundo, o capitalismo teve uma parte dele no século XVIII, XIX que trabalhou com o mercado de escravos, né? Agora, o que caracteriza a escravidão é, antes de tudo, você encontrar uma população vulnerável, que você, porque é vulnerável, você consegue submetê-la. Agora, tem uma outra coisa que eu diria para você, né? Que é assim, se o capitalismo acabasse, se a economia fosse pro saco, se a sociedade se desmanchasse, a gente ia voltar a praticar a escravidão. Porque o princípio da escravidão é, se você não tem tecnologia para produzir alimento, produzir construção, você submete uma população que é mais frágil para que ela faça esse trabalho para você. Volta a lei do mais forte. Então, não há prova de que a gente nunca mais vai ter escravidão. Mas há quem diga que o capitalismo ainda é uma escravidão, né? E aí é outra história. É o lance da opressão do mais forte e tudo mais. Você trabalha pra cacete, ganha mal, mas a escravidão como meio, como modo, não meio, como modo de produção, que é o que ela é um modo de produção baseado numa enorme assimetria de poder, na ausência de tecnologia e de técnica para produção de construções e alimentos em larga escala. Portanto, a rigor, quem nos libertou da escravidão foi a engenharia. Mas, Pondé... Eu tenho um estudo e tenho uma fonte. Olha lá. Eu tenho uma fonte e um estudo. Todo mundo tem um estudo. Sim. Maravilhoso. Segundo pesquisa de Stanford. Preste muita atenção. Preste muita atenção, você que gosta de reclamar da vida. Pois não. Com a nossa vida hoje, certo. Na época, você teria 33 escravos. Só para ter água quente, para ter um transporte, para ter uma comidinha. 33 escravos cada um de nós teríamos. Para ter uma comida quente, para ter esse conforto limpa. que a gente tem, você precisa de 33 escravos. Na nossa condição. Nossa condição. Mas buscando a perfeição. Agora me fala uma coisa. Essa tristeza nossa que a gente está falando que não evolui, não é porque a gente sempre gosta de mostrar nossas virtudes e não os nossos vícios. Ninguém mostra vício, né? A gente mente, né? Mente pro psiquiatra, pro psicólogo. Você vai no psicólogo e mente. Muito. Você mente. Paga à toa. Paga pra mentir. A gente mente Quer ouvir muito. coisa boa, A só. gente mente muito porque a gente quer ser bacana, né? É isso, basicamente. Isso é justamente a discussão da natureza humana, que é um conceito super discutido, uns concordam, outros não, mas é que o conceito diz basicamente o seguinte: dadas certas condições, o comportamento humano se repete. Basicamente isso que quer dizer. Então, isso que você falou, que a gente mente sobre virtudes e esconde vícios, isso provavelmente está ligado à necessidade de projeção social, à autoestima, à necessidade de fazer negócios. Veja bem, hoje, eu repito, o marketing é o território da mentira sobre as virtudes. Sim. Perfeito. Você vende empresa, você vende sua Exatamente. pessoa. Hoje, quando você está falando com alguém, tem que tomar cuidado, porque talvez a pessoa esteja mentindo o tempo inteiro para vender ela mesma para você. imagem. Então, isso que você falou é justamente o que está dentro do conceito. A natureza humana teria características, dadas certas condições da vida humana, que normalmente são bastante iguais: comer, sofrer, transar, se frustrar, sofrer na mão de quem tem mais poder. Ela se repete. Por exemplo, se você tiver um regime totalitário, como já aconteceu ao longo da história várias vezes, um regime autoritário e totalitário, provavelmente a imensa maioria das pessoas vai servir a esse governo totalitário para garantir a janta. Certo? Sobrevivência. Sobrevivência. Portanto, a covardia está mais bem adaptada do que a coragem. Mas se você vê a filosofia como um complemento da fé, vamos tirar Fé religiosa, isso você fala? como um princípio. Se você colocar a filosofia e estudá-la, ouvi-la como o seu complemento de fé, você não atingiria de repente aquilo que você cita no livro, ou aquilo que o Emílio comentou, de uma forma mais rápida? E não só como um princípio? Chegar o quê? A virtude? Sim. Olha,
Primeiro que eu conheço um monte de filósofos que, ao ouvir o que você falou, fazer relação entre religião e fé, o cara ia voar no teu pescoço. Porque que adianta eu ouvir o que Marco Aurélio fala se eu não tenho fé, se eu não acredito naquilo que ele quer dizer, entende? É que a ideia do Marco Aurélio não é que você precisa acreditar nele cegamente. A ideia do Marco Aurélio, que é o filósofo estoico, o Império Romano e tal, o imperador de Roma, a ideia do Marco Aurélio é que se você fizer aquilo que ele fala nas meditações, você vai conseguir chegar a resultados semelhantes dele. A ideia religiosa, normalmente, sempre, depende de você ter fé numa esfera transcendental, sobrenatural, invisível, metafísica, eterna, ritualística, com liturgia e um clero inteiro, seja ele qual for. Toda religião tem clero, né? Que a gente associa clero à católica, mas toda religião tem clero. Enquanto que a filosofia estoica, a qual você se referiu, que é uma filosofia que de fato entende que se você aprender, por exemplo, vamos dar um exemplo do Marco Aurélio, se eu conseguir separar aquilo sobre o qual eu tenho poder daquilo sobre o qual não tenho poder, que é a imensa maioria das coisas, certo? Mas se eu conseguir entender essa separação e localizar aquilo sobre o qual eu tenho poder, eu posso conseguir ter uma vida menos apegada a bens materiais, menos vaidosa, menos escrava da opinião alheia, e isso... Um gado manso. pro Marco Aurélio era bom, pô. Ele era o imperador, o gado manso. Porque o importante... É o que o Nietzsche achava que a filosofia estoica era. Uma espécie de resignação. Lógico. Eu tô feliz com o que eu tenho. Eu tô feliz com o que eu tenho. Mas você não acha que tem que controlar o povo? Porque assim? O que está acontecendo com o povo é o descontrole. E o caos... Com caos nada acontece. Hoje em dia todo mundo tem opinião. Você entra na internet, se o cara fala bonito, ele te convence. Te convence. Esses caras aí... Resume coach, bem o livro. O rapaz lá, o coach lá do avião, do helicóptero. Porra, bicho, tem uns puta cara maluco falando coisas aí. E com uma legião de seguidores, assim. Claro. Pra muita gente. As pessoas e aí é o líder. seguinte, o gado tem que ser manso, ele tem que ficar ali, ó, agora aqui o pasto A, o pasto B, pra coisa funcionar. Não é isso, professor? Olha, você sabe, você conhece a natureza humana. A gente não pode querer estimular muito, porque os caras ficam estimulando a galera. Não dá pra todo mundo. Não dá pra todo mundo querer liberdade. Seu Marco Aurélio. Não dá. O Marco Aurélio era César, né? Sim. O Sêneca, que é outro estoico, mais ou menos na mesma época, era senador, né, de Roma. E eram romanos, para começo de conversa, estavam bem na fita. Perfeito. Né? Naquele cenário lá, eles eram uma espécie de americanos, assim, né? Como seria hoje? Eles eram assim, o primeiro mundo. Mas não postavam você não acha que, sem dúvida, vai ter que ter um controle? Então, essa também é uma discussão muito comum na filosofia política. Sim. Os anarquistas, que quando eu era moleque eu tinha simpatia, porque inclusive ajudava a pegar menina. Sim, quando você é moleque... Sim, as canhoeteirinhas. Política, mas na época elas eram mais bonitinhas. Hoje tá tudo bagulho. Você sabe disso, porra. Você foi professor. Hoje é uns puta bagulho. Cabelo 12 cores. Opa. Olha, dava aulas. Né? O importante... Naquela época, inclusive a época de ditadura em que eu cresci adolescente, era a posição política ajudava você a pegar menina ou não. É isso. Anarquista era top. Isso. Né? Porque você falava da liberdade absoluta, que não precisava ter poder, autogestão, como dizia, né? Agora, independente dessa parte irônica e de brincadeira, mas que tem seu fundo de verdade, é muito difícil imaginar um grupo social sem alguma forma de domínio. Né? Porque a política, que é o resultado do atrito entre pessoas, grupos, instituições, corpos, tudo mais, o território da política é sempre da violência. Ao contrário do que muita gente pensa por aí, política é o território da violência. É como você constrói, desconstrói, legitima, faz a gestão, estabelece mecanismos em que essa violência ela seja dividida entre grupos diferentes, entre poderes diferentes, como os 3 poderes. Então é sempre necessário que você tenha algum tipo de organização que diga quem tem o monopólio legítimo da violência ou não, para que as outras pessoas
acreditando e tendo resultados, como diz o Hobbes, de que se você aderir a esses que têm o monopólio legítimo da violência, a violência vai diminuir no sentido ilegítimo dentro da sociedade. Esse é o princípio do Estado de Direito, né? Da fundação do Estado. Pois muito bem, a imaginar que a gente... É claro que a gente pode ter grupos do poder que sejam mais violentos, menos representativos, que concentram mais o poder. Por exemplo, a democracia moderna é baseada na separação dos poderes. Sim, certo. Legislativo, executivo, jurídico. Se você vê, por exemplo, altas figuras do universo jurídico tomando café da manhã com gente do poder executivo e legislativo, nós que somos mortais, ou como você costumava dizer, afegão médio, a gente olha para isso e diz assim, porra, tá errado. Não devia ser assim. Tá errado. Se você vê alguém que tem um enorme poder, como no caso o Poder Judiciário, que é o maior poder da República há muito tempo no Brasil. Se você vê altas figuras do Poder Judiciário indo a festas de grandes milionários, você olha e diz assim... Tá errado. Não faz sentido. Tá errado. Não pode, né? Então, portanto, o grande barato da democracia é que os poderes sejam separados, que ninguém tenha poder absoluto, que um poder não tenha mais poder do que o outro, que cada um fique localizado no seu espaço e que você tenha aquilo que se chama quarto poder, que é a mídia, que possa xingar todo mundo. Mas a mídia ficou meio... Deixa eu fazer um breakzinho. Fazer um break agora para Reginaldo. O livro novo do Pondé aqui, falando sobre a natureza humana. Eu quero perguntar disso. Você que é perfeitola. Você que é muito perfeitão. Você que é perfeitona. Filtros, muitos filtros. Praias, tem a alma boa. Faz namastê alma e cuida boa. da vovó. A nossa audiência é só feita de virtudes e almas boas. Alma limpa. Com certeza está à venda aqui, Diálogos sobre a Natureza Humana. Isso aqui é cabeça, hein? Você vê. É cabeça. Faz o break, Reginaldo. A gente continua com o papo aqui para toda a produção da Jovem Pan. Também tem uma questão depois da sequência sobre o livro. O livro, eu vou ler, gosto muito do seu material. Ele chama Diálogos sobre a Natureza Humana, Perfectibilidade e Imperfectibilidade. Então, para quem quiser comprar. Você deve ter visto, a BBC News, ela divulgou um estudo de um neurocientista, do francês Michel Desmourguet, que fala, isso foi de 2020, que ele fez um livro e fala assim, olha, a gente está na primeira geração que o QI é menor do que o QI dos pais. Pelos dados que ele tinha. Pela burrice, né? O QI tinha sempre aumentado. E aí, fica no livro, na pesquisa Ontem dele... eu estava vendo o Big Brother. Ontem eu estava vendo o Big Brother. Tinha 20 pessoas. Sim. E aí o cara falou, eu tenho 100 pães. 20 pessoas na mesa lá. José, filha do Camargo lá. José de Camargo. A outra lá, filha da Luísa Brunet, cantor. O Big Brother. Aí tinha 100 pães... 100 pães para dividir por 13. Eles não conseguiram fazer essa conta. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque é burro, né? O cara é burro. Sim. Não, tem é essa burro. dificuldade. O cara tem, tem 20 anos, é tudo os os caras velhos. Sim. O cara não consegue fazer uma... A maioria fez faculdade. Milionário. Ninguém come tanto. Olha o Alba fazendo a continha no cantinho aqui, ó. Eu não sei. Quanto dá? É impressionante. Os caras são burros. É burro. O cara não consegue fazer conta. 100 por 13. O QI diminuiu. Aí começa... Assim, o dado é QI menor atual que o passado. Isso é o dado, é o fato. Primeiro que a gente sabe que QI não mede tudo, mas mede uma parte da inteligência. Mas ainda sobre essa parte. Aí eles começam a tentar achar os fatores. Por que aconteceu isso? E ele não consegue provar nenhum fator específico, mas ele fala, olha, para mim, o neurocientista, para mim, é TV e videogame. TV e videogame deixaram burro. Eu não consigo ver essa relação direta, mas eu não sou um estudioso da área. Eu queria a sua opinião. Primeiro, sabendo que QI é uma parte, mas o que você acha que causa essa burrice que vai contra o movimento anterior? É claro que, mesmo que isso seja verdade, vai se continuar vendendo a ideia que a gente está melhorando. Você pega qualquer pai por aí, ele fala, hoje as crianças estão muito mais inteligentes. Você dá o iPad na mão da minha filha, ela já mexe. Como ele fala bem inglês. Isso, já nasceu falando mandarim, o cacete. Mas assim,
Sem entrar no mérito de que, digamos assim, seguramente há questões metodológicas dessa pesquisa, ou mesmo epistemológicas a se observar, tomando isso de barato, né? A sua pergunta sobre o que eu acho disso, o que eu percebo hoje com relação a muitos jovens que, por exemplo, eu dou aula de graduação, ainda tenho uma turma de graduação. Tem? Achei que uma você... só, Não dá mais tempo, eu tenho uma só. Eu tenho uma na FAAP e tenho aulas de pós-doutorado na PUC. Dou aulas de pós-doutorado na PUC. Mas, assim, resumindo a ópera, é assim, se você comparar alunos, sei lá, de 15 anos atrás, eu estou quase 30 anos no mercado, com alunos mais recentes, o que você percebe é o seguinte, por exemplo, hoje as redes sociais faz com que eles consigam chegar a resumos miseráveis de livros mais rápido. Muito mais rápido. Eu dou aula de literatura clássica. Né? Então, eles conseguem, por exemplo, pegar um resumo de tragédia grega, ou de Dostoiévski, ou de Shakespeare, numa velocidade muito grande, e eles apresentam isso como se eles estivessem lendo. Aluno sempre mentiu, todos nós, a obrigação do aluno mentir, tentar colar, escapar e tal. Tá mentindo melhor. Mas era mais difícil. Então o moleque tinha que ir lá atrás. Então o que eu observo, sabe, é que até assim... para ser malandro era mais difícil. Exatamente. Até para a malandragem custava mais caro em termos de esforço. O que eu observo hoje é uma diminuição do interesse nas discussões, um medo de tocar em determinados assuntos que possa gerar alguém filmar você falando, ou gravar, o que eu já vi acontecer isso em sala de aula, gravar o que a pessoa falou, então eles têm medo. Então, para você conseguir fazer com que um aluno, por exemplo, mergulhe na montagem de uma cena, de uma tragédia, hoje é muito mais difícil do que era antes. Quando eu digo mergulho, é que ele decore bem, que ele esteja tão envolvido com o processo que você perceba um certo grau de emoção naquilo que está sendo feito. Então, eu tenho a impressão que o excesso de porcaria ao qual eles estão submetidos e que eles têm que dar conta, eles têm que gerar likes, eles têm que gerar engajamento, eles têm que bater foto do que eles comem, eles têm que estar o tempo inteiro preocupados com esse tipo de porcaria. Muita diversão, né? Muita tecnologia. Posso aproveitar, uma economia professor? da atenção, aí não sobra atenção. É isso aí. Eu tô lendo um livro que chama Molécula do Prazer, a dopamina. E a relação dopamina... Tá lendo nada, é mentira. Mentira. Tá nego mentiroso. Mentira. Depois eu mostro. Tava no México, assim, tem duas opções. Ou falar que eu tô lendo o livro ou entrar no Google igual o Emílio Sami. Mas eu só tô lendo o livro, comecei a ler o livro. Eles têm, tem um computador aqui. Toda frase que o Emílio fala é buscada no Pensadores da UOL. Mas tudo bem. Mas, voltando pro livro da dopamina, a gente não discute a relação dopaminérgica desses jovens, porque eles têm muito menos paciência o tempo inteiro. A gente está recebendo muito mais informação que você falou, e estímulo, e falta de paciência. Ou seja, o Scorsese, para fazer um filme, ele não conseguia, na cena de 3 horas, jogar tanta dopamina. Hoje o cara vai no Reels, no Instagram, e tem uma quantidade muito maior. Isso influencia na natureza humana? Então, o conceito da natureza humana nunca lidou com as ciências, com essas ciências neuronais, neurológicas, né? Porque é um tipo de reflexão muito antiga. E, no fundo, os filósofos sempre desconfiam, de certa forma, de muitas descobertas dessa área. E eu digo isso porque eu lembro de 20 anos atrás, quando se falava dessas ciências, se achava que elas iam resolver tudo. Certo. Né? E hoje a gente continua pastando muito no que se refere à relação entre o que, grosso modo, se chamaria vida psíquica, que antes se chamava alma, né? E aquilo que a gente chama de substrato material, que é o sistema nervoso. A relação entre os dois continua não sendo fácil de se estipular. Mas, tomando o princípio do que você falou, eu diria que sim. Né? Pela lógica que você desenvolveu, eu diria que sim, porque inclusive muitos dos jovens, não é só jovem não, mas eu trabalho muito tempo com jovens, então eu estou falando deles, e lógico, a pergunta do Sami tinha a ver com gerações mais jovens, né? Então assim, os jovens, eles seguramente têm um gasto de atenção, porque a gente tem um quantum de atenção. O problema é quem consome, não quem faz. E eles ficam o tempo inteiro,
grande parte do tempo, ocupados com essas coisas que a gente sabe o que é. O resultado é que para você, por exemplo, sentar a bunda e ler uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, você precisa de algum nível de contemplação, né? Algum nível de silêncio. E eles não têm isso cada vez mais. Não, mas posso falar uma coisa? Sempre. Por exemplo, se você pegar você, o Karnal, o Costela, Cortella, O Clóvis. o professor Clóvis. Porra, bicho, esse negócio a gente não tinha na época. Porra, hoje você tem aula com esses caras, bicho. Esses caras manjam muito. Esses caras manjam. O acesso, você diz. E né? o acesso desse, se você colocar o nome do Pondé hoje, ele tem mais acesso do que a Unicamp. Se você entrar no... É verdade. Se você entrar agora, você entrar lá no YouTube, põe lá YouTube, põe Pondé e põe Unicamp, você vai ter muito mais acesso a ele. Sim. Pô, é um puta professor, porra, que a própria universidade. Do que a própria universidade. Mas tem- Então mas- a gente mas tem acesso. Acesso o que o tem, cara mas não tem, o que o cara não tem é tempo de consumir tudo. não é Você não só tem isso. como ficar no Big Brother com Pondé. Mas não é só isso. Todo mundo tá muita consumindo coisa. Você precisa de Mas uma- tem, você mas precisa de um tem. tempo e de uma maturidade. Você precisa ter Não, horas mas- e horas. Por exemplo, um instrumento musical. Bicho, pega Você quer aprender uma um instrumento. pega uma Ninguém aula. aprende mais porque demora. Pega uma aula Mas do demora, professor tem que lá, do pensar. professor do... Karnal? Não, do Karnal não, do... A verdade. Do Clóvis. Certo. Pô, a puta aula. Sim. Às vezes eu ponho a aula do... É que é meio ruim, a gravação é ruim, né? Porque é aluno que gravou, cara. Mas, porra, é uma puta aula. Esses caras são os puta mestre, pô. O cara manja Então, tudo, manja tudo. Veja bem, eu acho que essa questão ela exige um pouco mais de lentidão. É assim, não há dúvida que você tem mais acessibilidade a conteúdo hoje. Não há dúvida. Sim. Né? Seja conteúdo de professores, colegas como eu, ou qualquer tipo de conteúdo. Você tem mais acessibilidade. Quer dizer, eu, por exemplo, claramente, desde que eu fui para as redes sociais, se não me engano foi 2015, por aí, e eu fui porque chegou um ponto que não dava mais para lidar com um perfil falso, né? E a própria Folha de São Paulo falou, olha, Pondé, você tem que fazer perfil oficial nas redes. É a única forma de diminuir o número de perfil falso que tinha e de fato diminuiu. Né? Então, eu percebo claramente, por exemplo empírico, como se fala em filosofia. Ontem eu estava no shopping, certo? E esperando minha mulher que estava numa loja e passa uma menina, uma moça que eu talvez desse para ela, sei lá, 20 anos, 19, e a sua mãe. As duas me conheciam, as duas queriam bater foto, as duas falaram do programa Linhas Cruzadas, de conteúdo das redes e tal. Eu hoje, por exemplo, eu bato foto. Bater foto é um critério para você perceber isso, né? Hoje eu tiro foto, né? Tiram foto comigo, gente que tem 15 anos, 16 anos. Isso é claramente redes sociais. Sim. Isso não é televisão enquanto tal, não é jornal livro. enquanto tal, não é livro enquanto tal. Então, uma coisa que eu percebo, no meu caso específico, é que à medida que eu fui tendo maior inserção em redes sociais, o perfil das pessoas que consomem meu conteúdo desceu na idade. Não na qualidade, eu estou dizendo, na idade. Né? Começou a aparecer mais gente jovem que, quando me encontra, o Karnal, Cortella e tal, o Clóvis vai passar pela mesma experiência. Quando nos encontram, a pessoa está vivamente emocionada. Porque é professor bom. Se emociona. É porque você professor passou um bom. conhecimento. Professor bom, você se apaixona Nunca por ele. esquece. Você não esquece. Mesmo quando era na Isso é aula. verdade. Sim, Só na aula antes. Sim. O problema, por exemplo, é que você tem uma certa ambiguidade e ambivalência. Não nesse comportamento, mas o seguinte. Cursos de clássicos. Eu mesmo já fiz uns 2. Cursos de clássicos. Muita gente supõe que um curso como esse, ele vai estimular o interesse da leitura do clássico. O que não é necessariamente o que acontece. O cara substitui. Tanto é que os alunos também o fazem. Eles usam até cursos que eu e outros dão para resolver o problema do livro que eles têm que apresentar no seminário. Então, você tem todo tipo de desdobramento dessa acessibilidade. Em relação à leitura, o curso de clássicos, ele não necessariamente leva você a se interessar pelo livro. Ele lhe dá um certo prazer de entender
digamos assim, mais ou menos que o Machado de Assis escreveu, mas isso não significa que ele vai ler Dom Casmurro. Porque o hábito da leitura é um hábito que não pegou na espécie. Então tem que começar pequeno. Tem que começar de bebezinho. Tem que estimular. Que nem violino. É isso aí. Piano. Ô Pondé, falando nessa questão dos clássicos, a gente falou aqui de escravidão, você está falando dos jovens. Eu queria perguntar para você do anacronismo do ponto de vista filosófico. Anacronismo. Que eu tava lendo de Derrote e Voltaire. Mas anacronismo mandou um anacronismo. Não, porque assim... Pôs no Google. Ele tá impossível. Porque assim... Maquiadíssimo. Eu queria a tua opinião, por exemplo... Betinho Baby Luke tá impossível. Das estátuas que estão derrubadas, das figuras históricas que falam que eram racistas, porque é o... Assim, boa parte o jovem de hoje julgando os autores passados. Isso poderia também entrar até nos clássicos. Ele vai pegar uma história, pega a história, porque vou dar um exemplo, o Shakespeare foi isso, então cancela. Eu queria saber a tua opinião do ponto de vista filosófico disso aqui, desse cancelamento dessas figuras por conta de uma questão de demonstrar virtude nas redes sociais. Olha, o conhecimento, ele é uma das características do conhecimento, digamos assim, na sociedade ou nos grupos sociais, é que ele depende de um processo de acumulação. O método científico, ele tem uma característica muito diferente de outras coisas, que na ciência, a história da ciência quase não vale nada. Tá? Tanto é que cursos de história da ciência quebram, inclusive em universidades. Ninguém quer fazer mestrado, doutorado, é muito menor do que qualquer outra área da ciência. Então, o método científico, ele é essencialmente moderno nesse sentido, e a modernidade tem por característica considerar tudo que foi antes dela não vale nada. Né? Porque só a partir do método científico a gente consegue conhecimento controlado e tal. Mas outras formas de conhecimento, como o literário, como o moral, em moral não se inventou nada nos últimos séculos. Continuam sendo os mesmos problemas. Mas assim, o que acontece é que quando você toma esse tipo de atitude, eu entendo, por exemplo, a revolta de alguém que descobre que para o Aristóteles, que foi um dos maiores pensadores do Ocidente, sem dúvida, um dos 5 maiores pensadores do Ocidente, o Aristóteles entendia que uma sociedade sem escravidão era impossível. Por quê? Porque economicamente era inviável, na época que ele vivia, e ele dizia, inclusive, que para você exercer atividades superiores, você não podia ter que fazer aquilo que os escravos fazem em casa. É claro que a gente hoje ouve isso e diz, puta sacanagem. Que absurdo. Né? Puta absurdo. Essa é a nossa sensibilidade contemporânea, que, como eu disse, pode mudar dependendo das condições materiais que a sociedade for atingida por isso ou por aquilo, né? Então, agora, com relação à destruição, não só de estátuas, como, por exemplo, jogar fora livro do Shakespeare, sim, né? Que você tem isso em mente, condenar Monteiro Lobato, daqui a pouco condenar Nelson Rodrigues, para falar de autores nossos aqui, eu acho que isso é uma tristeza. Né? Eu acho, você usou a palavra anacronismo, eu acho que isso é uma forma de anacronismo. É um anacronismo ético e político. Porque, por exemplo, você identificar que o Churchill, né, como muita gente fala, que ele não foi nem um pouco legal na Índia, o Império Britânico mandar. Desde quando o Império é legal? Né? Foi então, muito sacana. Você sabe quem tem uma piada boa? O Rick Gervais, do Armagedon, ele tem uma piada boa sobre isso, porque ele fala o seguinte, né, que hoje em dia as pessoas, é aquilo que você está falando, né? Você quer analisar a história passada de 300 anos atrás agora. Então ele fala o seguinte, esse fulano de tal tem uma estátua, vamos jogar a estátua dele no rio, porque esse cara, ele foi um pedófilo, não sei o quê, mas aí o cara fala, não, imagina, ele fez a escola, ele fez o hospital, ele contribuiu para a comunidade. Como é que vocês vão tirar a estátua dele e jogar? Não, vamos jogar no rio, porque não sei o que. Aí ele deu uma ideia que é o seguinte, você coloca na estátua, você coloca esta figura, ajudou a comunidade, construiu o hospital, construiu a escola, foi muito importante para a nossa vida aqui, porém um pouquinho pedófilo. Levemente pedófilo. Aí você é pequenininho. Você já resolveu o problema, tá lá na estátua e acabou. Mas então, não precisa derrubar, né? No caso do Churchill, né, que é o caso clássico, imagine
a Segunda Guerra Mundial, naquele momento em que a Inglaterra, o Churchill como seu líder, segurou o avanço nazista para cima das Ilhas Britânicas no dente, sozinho. Hoje a maior parte dos líderes ia chorar. E o Churchill teve culhão para fazer isso. Ele não é perfeito. Nenhum povo que é império nunca é legal, né? Nunca é o tempo inteiro legal, sem dúvida nenhuma. Agora, você pegar a figura do Churchill e ficar simplesmente dizendo que ele foi racista aqui e ali, o que provavelmente ele foi, porque todo europeu era, o que não justifica, só ilumina o contexto no qual se vivia naquela época. A pergunta a se fazer é o que daqui 500 anos vão achar que a gente acha o máximo e que é um lixo. Muito bom. Exato. Que é aquela pergunta que a gente... Que eu acho que eu não consegui fazer direito a respeito do... Porque não, é porque... essa era é que eu não soube fazer a pergunta direito, que a gente acabou caindo na questão da escravidão, que é isso. O que vai ser daqui pra frente... Não vai ser mais legal como era a escravidão antigamente. Por exemplo... Se a humanidade continuar na mesma batida que ela vai, principalmente a humanidade modernizada, é muito possível que dentro de algum tempo, quando você vê uma mulher grávida, você vai bater uma selfie com ela. Você não vai conseguir acessar qual é a lógica na cabeça dela que fez com que ela gerasse um filho que atrapalha a vida dela, que atrapalha a carreira. Isso até daqui uns 10 anos. Hoje já é assim. Agora, talvez daqui... sei lá, 500 anos, chutando, se o mundo for bem diferente do que é hoje, se tiver outras formas de organização econômica, talvez a humanidade olhe para a nossa época e nos veja como uma sociedade tão egoísta, tão escrota, tão incapaz que resolveu acabar com as crianças. A nossa época, sabe como vai ser? Vai ser aquele gatinho tocando piano. Do YouTube. Daqui a 500 anos, eles vão falar onde é que eles estavam lá. Sabe aquele gatinho que os gatos tocavam piano na época dele. Nossa, mas essa turma se divertia com um gato tocando piano. O que foi, Zuzi? Não caiu alguma coisa. Um lenço. Caiu um celular. Caiu um tijolo. Muito bem. Ô Pondé, porra, obrigado. O Pondé tá lá, o programa muito bom na cultura. Eu Linhas acompanho. Cruzadas. Linhas Cruzadas. Comigo também. Muito bom. Com a... A gente faz uma parceria muito boa, né, Pondé? Lembra? Ela trabalhou aqui na Jovem Pan. A Yama. Um beijo pra ela, Thaís. Um beijo pra ela. Muito bom esse programa que tem também no YouTube. Eu as vejo no YouTube, eu não vejo mais. Na TV. Não vê na TV. No YouTube. Mais gente vê no YouTube. Porque vê a hora que quer. Exato. Sim. Né? Eu gravo eles, eu gravo no... Põe pra frente, pra trás. Agora, cara, eu contratei o YouTube Premium. Mentira. Não tem mais iPhone. Tá demais. E o Spotify ele não paga. YouTube Spotify com comercial. Mas ele racha a conta com a família. Premium. Aí 3. YouTube Eu Premium. não sabia que existia YouTube. O Premium é sem Você grava. É sem a publicidade. Exato. Você grava. Aí você paga mais caro. 50 conto? Eu não sei, eu contratei. Não falei, eu vou gastar. Foda-se. Esse ano é nóis. Foda-se, vou gastar esse ano. Vou me dar esse presente. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Mundo acaba. O ano passado já tive câncer. Aí falou, você não morreu. Eu falei, foda-se. Dá o YouTube Premium, pode assinar esta merda. O auge da vida do cara. O YouTube. Assinei, não olhei nem o preço. Aí eu vejo você lá, eu gravo, eu posso deixar escuro. Foda-se. Põe pra frente, do velocidade 2. Tô vivo mesmo? Põe o YouTube Premium. É isso, Dedê? Pondé, porra, obrigado pelo papo aqui. O livro tá aqui, ó. Não, eu que agradeço, pô. Sempre é bom levar um pouco de informação aqui pra galera pensar, né? O importante é a gente tá pensando, tá olhando lá e tentar fazer a vida um pouco menos... É isso que eu faço há muitos anos. Exatamente. Agora na mídia, sempre fiz na universidade. E é um prazer te ouvir, acompanhar assim. Sempre eu tô te acompanhando nas redes sociais, nos programas e tal. Obrigado, viu, Pondé? Obrigado a vocês. Bom trabalho, hein? Muito bem. Até a próxima. O Instagram dele é LF_Pondé. O Twitter também é LF Pondé. E tá aqui o livro pra vocês à venda em todo o Brasil. É o break, Dedê? Então faz o break, por favor. Vem pra cá. Maravilha. Zé, vem pra cá. Vem pra cá.